aqui, né, para falar um pouco, né, do que esse maravilhoso Jesus Cristo fez em minha vida, porque se não fosse Jesus, eu não estaria aqui agora, falando com vocês. Somente Jesus, só Ele pode fazer alguma coisa por nós, ninguém mais pode, só Jesus. Você que está ouvindo a Fiel FM agora, conectado nesse momento, nesses minutos que eu vou falar aqui, vocês vão ver que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele faz milagres, sim. Ouvimos anteriormente aqui a nossa irmã Juliana, não é isso? Sim, Juliana. Testemunhar o que Deus fez com os netinhos dela. Então Jesus faz milagres. Nós que às vezes não cremos e não vimos ou fingimos que não vimos. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso para fazer, Ele faz. Estamos nós fazendo nossa parte para isso? Jesus está do nosso lado, nos ajudando dia após dia. Se você que está me ouvindo agora está vivo até hoje, porque Ele concedeu esse direito a você. Ele tem um propósito na tua vida. Então, abrace Jesus verdadeiramente, junte-se a Ele, caminhe ao lado dEle, para que Ele possa te ajudar dia após dia, enfrentar as suas tribulações, as suas aflições, que basta um dia para cada dia que as tribulações vêm, os problemas vêm, mas quando estamos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, é diferente, é diferente. Irmãos, antes de eu pegar a Covid, 23 de janeiro de 2021, antes, 2 meses antes, o Senhor Jesus em sonhos me levou ao céu. Eu caminhava pela uma pastagem linda e subi uma rampa. Essa rampa me levou ao céu. E lá, eu sentei em um banco. Assim que eu fui entrando, eu já vi o céu. Algo maravilhoso, inefável, lindo, estonteante, algo tremendo ao céu. Eu sentei assim. Jesus Cristo, não consegui ver o rosto dele. Jesus Cristo sentou no meu lado, pôs a mão no meu ombro e nós conversamos ali um bom tempo, falando com Jesus. Mas aquele momento que eu estava sentado com ele ali, Sandra, é algo assim interessante. Eu senti uma paz tão grande dentro de mim, um sossego, um refrigério assim tão maravilhoso que eu não conseguia entender. Então, durante essa conversa, nós falávamos de tudo, aquela amizade, quando a palavra fala, Ele é nosso amigo e nosso ajudador, e Ele é mesmo, porque Ele como amigo, Ele chegou e colocou a mão sobre o meu ombro, entendeu? E falou assim, estou contigo, eu sou contigo. Amém. Aí falei para Ele, Senhor, eu não quero descer, eu quero ficar aqui com o Senhor. Ele me disse assim, olha, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Eu falei, sim, Senhor. Sim, Senhor. Aí, neste momento, voltei novamente, desci novamente essa rampa, cheguei. Aí contei para várias pessoas isso aí, umas pessoas acreditaram, outras não, e tudo bem, mas não sei por que isso me aconteceu. Porém, no dia 23 de janeiro de 2021, estava chegando de mudança de Cássia, eu estava em Cássia na época, mudando para Paraíso, descarregando a mudança em casa, eu senti muita febre, estava com muita febre. Aí pedi meu genro para levar no hospital. Chegando no hospital, o médico me avaliou, passou aquela bateria ele previu sem o exame que eu estava com Covid. Porém, me mandou para casa com toda a medicação, né? Fui para casa e falou, você vai ficar em isolamento lá por 5 dias, até ver que a gente vê o que pode acontecer. Isso no dia 23. Porém, no dia 27, eu estava muito mal. Muito mal. Foi só piorando. Só piorando. Em casa, muita tosse, fraqueza, febre, não comia, vômito, algo assim horrível, num quarto separado. Melo, a experiência que você teve foi antes da Covid, né, com Deus? Com Deus, foi antes, ele Foi me mostrando antes. que eu ia passar por isso. Gracinha. Né? Aí, eu fui... Cheguei... Desculpa. Tem horas que somem, sabe? Eu sei. Aí o seguinte, cheguei no hospital, mandou para casa, voltei para o hospital no dia 27, muito ruim,
muito ruim. E me internaram na ala 15, lá no hospital daqui, de São Sebastião do Paraíso. E eu vinha passar mais mal ainda, tive uma parada respiratória forte lá, fiquei desorientado. E fui atendido, e o médico chegou a falar comigo no dia 27, falou assim, você não está bom. Eu falei, doutor, então me manda para UTI, porque ela tem mais recursos para isso. Né? Aí ele me mandou para UTI. Eu lembro que eu cheguei na UTI por volta de 9 horas da manhã. E chegou minha esposa e minha filha comigo lá, 9 horas da manhã. Eu nem vi UTI. Eu cheguei na máquina, me colocaram separado lá e tal. Eu nem conhecia UTI. Sim. Assim que a minha esposa e minha filha foi embora, que foi uma entrada rápida, porque naquela época era o auge do Covid, não havia vacina, não havia nada. Não tinha estudo que revelasse o que poderia ser isso, o que causava isso. O bom é que já tinha Jesus. Hã? O bom é que já tinha Jesus. Isso. Aí nesse momento, Sandra, a coisa mais interessante que tem, assim que elas saíram da sala, né? Se passaram 60 dias, eu ali em coma, entubado, sem ver nada. 60 dias. Entendeu? E é nesses 60 dias que eu fiquei ali. Isso são relatos, Sandra, dos médicos e dos familiares meus, porque eu estava em coma, entubado. Então eu estava realmente fora de si. 60 dias eu tive 3 paradas respiratórias, meus rins, tive que fazer diálise dos rins, né? O meu coração batia muito fraquinho, quase parando. O meu pulmão estava comprometido em mais de 95% dele comprometido. Totalmente, entendeu? E os meus órgãos só funcionavam por aparelhos, né? Minha família, nesses 60 dias, foi chamada 2 vezes lá para despedir de mim. Misericórdia. Para despedir de mim. Imagina o sofrimento desses 60 dias, né? Pois é, desenganado 2 vezes, o médico chamou lá. Vocês podem entrar no Covid, aparelharam ele, aquela roupa toda lá, entraram lá, e ali eles oravam, e a igreja, e todo mundo, e todas as pessoas conheciam orando, a igreja na porta do hospital, oração, dia após dia, noite após noite, os irmãos incansavelmente orando, pedindo ao Senhor. Meu Deus. Sabe? Coisa linda. E Jesus, realmente, em dado momento, nesse último encontro que a minha família teve comigo lá para despedir, realmente, que eles ligariam o aparelho naquela noite, né? Percebeu-se que eu abri os olhos. O médico ainda falou assim, minha filha falou, mas ele abriu os olhos. Aí o médico falou assim, impossível. Como, doutor, impossível? O senhor está falando que meu pai abriu os olhos. Se Deus quiser que ele viva, ele não vai viver? Ele vai viver. Né? Então, nesse momento, começaram a dar uma atenção especial para mim. E eu fui retornando novamente Glória a Deus. À vida. Estava morto. Ressuscitando, né? Ressuscitando, literalmente. Ressuscitando, literalmente. O médico ainda falou assim, mesmo que ele viva, como que ele vai viver? Ele não tem pulmão. Ele não tem pulmão. Mas minha filha falou assim, mas Deus sabe. Coisa linda. Deus sabe. Não é isso? Deus sabe. Saí do hospital, ainda fiquei mais uns 10 dias na observação, com tratamentos, né, com sonda. E, Sandra, além de entubado e em coma, eu fiz traqueostomia também, para respirar melhor, porque não tinha respiração. Tive que fazer traque também. Fiquei com traque um bom tempo. Aquilo incomoda demais, né, Melo? Demais da Meu conta. Deus, aquilo é um algo sofrimento. assim e tive que usar a válvula de fala, porque eu expressava, ninguém ouvia, porque não saía a voz. Sim, e eu fiquei, só mexia a cabeça e um pouquinho a mão direita, sabe? Demais no corpo, nada, estava parado totalmente, não tinha movimento, entendeu? Estava confuso, não entendia muitas coisas nos dias, ainda estava meio, porque eu fiquei muito tempo pronado, né? Sim. Na posição pronado na UTI, então eu machuquei a testa em virtude disso, né? Da inconsciência, né? E fiquei com escaras nas nádegas, carne viva, Meu nas Deus, costas, foi muito sofrimento, nas hein, costas em carne viva. Era exatamente uma situação improvável, né? Não, é uma situação improvável que eu, por
tem uma vida ativa, normal. Sim. Devido à minha posição, a vida ativa normal, até corria sempre, quase sempre. Sim. Você entendeu? Não pensei que eu ia passar por isso. Mas aí vem, e o trabalhar de Deus? E o propósito de Deus nas nossas vidas? Sim. Ele tem a forma de trabalhar, a forma é dele, não é a nossa forma de trabalhar. Quando entregamos uma situação ao Senhor Jesus, quando entregamos para ele, Senhor, por favor, resolve essa minha causa, resolve esse meu problema, nós temos que entender o seguinte, ele vai resolver, mas do jeito dele, porque o jeito dele é o jeito certo. O nosso jeito é um jeito diferente, não solutivo. Exatamente. Um jeito real. Ele é perfeito. Perfeito. Isso. O de Jesus é. Então o que ele fez? Ele falou, não, tirarei de você daí, mas você vai ser diferente. Você vai falar tudo que você passou. Para aqueles que ainda não acreditam em milagres, possam acreditar que eu estou voltando, e estou requerendo da igreja uma mudança radical. Crentes verdadeiros sirvam o Senhor, sejam crentes verdadeiros, não sejam crentes meia tigela, né? Meia boca, meia tigela, né? Vamos dizer assim. Porque é o seguinte, tem crente fingindo ser crente, Sim, brincando de ser crente. Brincando. E o Senhor está à porta. Amém. Ele está chegando. E o pessoal não está atento quanto a isso. Sim. Os irmãos da igreja, Sandra, se reuniram para pegar uns louvores para cantar no meu velório. O Alexandre tinha me falado isso, de meu Deus, que loucura. Entendeu? Preparando porque havia, sim. entendeu? Não tinha perspectiva, não havia esperança mais. Sim. Família não tinha esperança mais. Sim. A igreja já não estava acreditando mais. Estavam orando sim. Incansavelmente. Plantões na porta da igreja, pastores, tudo lá, família, amigos, até a minha irmã que mora fora, no estrangeiro, pediam oração nas igrejas. Melo, o que eu acho fantástico é quando você falou que teve aquela experiência com Jesus, quer dizer, porque todo mundo que tem uma experiência de arrebatamento, ela quer ficar, ninguém quer voltar. Porque todo mundo experimenta a maravilha que quer estar lá, ainda mais do lado dele, né? Não, sim. Então, assim, aí ele disse, não, agora não. Aí você vem e passa por todo esse processo, né? Um processo dificílimo. E é muito lindo, porque assim, a gente ouvindo, assim, meu Deus, que desafio que foi. Mas não estava na hora. Agora eu imagino como deve ter ficado a cabeça desses médicos, né? Porque era um caso cientificamente improvável. Não teve, que eu fiquei sabendo, um caso de Covid desta gravidade, não. Sim. Pelo que eu conversei com os médicos, ainda não teve, não. E sobreviveu. Sim. Teve, mas faleceu. Sim. Tanto que na UTI, haviam 8 comigo, 7 faleceram, eu fiquei. Você entendeu? Entendi. Então, há um propósito de Deus na minha vida, como há um propósito de Deus na vida de cada um que serve, está disponível a deixar o mundo e servir ao Senhor. Verdade. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso galardão não é aqui no mundo. Não é aqui. Não é. Nós temos que entender que crente é diferente. Quem serve ao Senhor Jesus é diferente, tem que ser diferente, tem que andar diferente, tem que pensar diferente, tem que amar diferente, tem que compreender as pessoas diferente. Sim. O nosso modelo é Jesus, né? O nosso cabeça, o controle de nossa vida se chama Jesus Cristo. Sim. Temos que ter isso em mente. Não adianta nós querer resolver os nossos problemas se não colocamos Ele em primeiro lugar. Não adianta. Jesus tem que estar em primeiro lugar no seu serviço, na sua escola, principalmente na sua casa. Sim. Onde vem o Senhor Jesus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, é claro. Segundo lugar, a família. Sim. A família. Depois começamos a pensar em serviço, nosso dia a dia. Porque a partir do momento, Sandra, que nós começamos a colocar o Senhor como prioridade de nossas vidas, certo? Tudo vai funcionar normalmente em nossas vidas. É verdade. A sua família vai funcionar bem, o seu serviço vai funcionar bem. É verdade. Aquele problema seu vai se tornar pequeno. Porque ele está ali, ele é a coluna, ele é a rocha inabalável. Amém. Amém.
Interessante, Sandra, que quando eu me converti no início, quando eu estava querendo converter, que minha esposa foi crente há 8 anos, e um dia eu saí do serviço e fui para a igreja. Chegou lá na igreja para pegar ela, que ela estava terminando o culto. E sentei lá na última fila da igreja, no último banco da igreja, e falei assim, aqui não tem perigo de nenhum deles vir falar comigo em profecia. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui nesse banco quietinho, que não sai alguém. Ah, mas Sandra, não deu certo. A missionária me sai lá da frente, marchando igual um soldado. Chega perto de mim, aponta o dedo na minha cara. Eis que o Senhor dos Exércitos fala contigo agora. Você será arrebatado desta terra. Ponha isso na sua cabeça. Escreva o que eu estou te falando, o Senhor manda te falar agora. Nossa. Eu fiquei assim, pasmado, porque eu ainda não entendia quase nada. Sim. Pensei que arrebatado é tirado daqui. Sim. E levar. Não sei se é que é para o céu, deve ser, não sei, não entendi aquilo. Mas agora eu entendo que eu fui arrebatado do Covid. Sim, com certeza. Por que eu fui arrebatado? Porque é o seguinte, o Senhor me tirou, o tempo que eu fiquei ali, 60 dias, o Senhor me tirou dali, me deu visões. Visões, Sandra. Entendi. Várias visões, em 12 visões. Não consigo falar todas aqui, mas tentarei falar para todos os irmãos que estão vindo aqui agora. Amém. Um recado, um alerta do Senhor. Amém. Para a igreja de Jesus, para aqueles que estão constantemente pregando a palavra do Senhor, falando a verdade. Amém. A verdade. Mentira, deixa para o inimigo. Vamos falar a verdade. É o especialista da mentira, né? É o especialista, é o pai. Estão todos ansiosos aí, todos ansiosos com muita coisa acontecendo no mundo, no Brasil, na nação. Todo mundo ansioso, e aí, o que vai ser, o que não vai ser? 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Por acaso ele não tem cuidado de vós? Sim. O Senhor Jesus é tremendo, Sandra. Ele é maravilhoso. Sim. Nestas visões, Sandra, o Senhor me mostra a falta de arrependimento. Sim. Mostra o engano nas igrejas. Mostra a fornicação que não está sendo falada, Sandra, nas igrejas. São assuntos que Deus abrangiu aqui para mim, nessas visões, para mim falar, que são assuntos que não estão sendo falados mais nas igrejas. Fornicação, adultério. Está acontecendo adultérios no interior da igreja. Não pode acontecer isso. O Senhor Jesus não agrada disso, não adianta. Se você está com vestes sujas, no céu você não sobe. Sim. O que adianta eu ir todos os dias na igreja, vou ao monte, faço isso, oro 3 vezes por dia. Oh, Jesus, tem misericórdia. Se o meu coração está sujo. Verdade. É tempo de mudança radical, né? Largar as coisas mudando. Tempo de colocarmos as coisas em ordem. Sim. É tempo, não é amanhã. O Senhor Jesus não disse que amanhã ele voltará. Não disse. É a qualquer momento, a qualquer segundo ele está voltando. E estáis vós preparados? Mateus 24, 44 diz: estáis vós preparados para a vinda do Senhor? Sua vida está em ordem? Estáis cuidando bem dos teus filhos, ensinando o caminho que ele deve andar? É muito sério, Sandra. É. E a igreja está estagnada, está parada, está adormecida. Meu Deus, sobre amor, a igreja não está pregando. Sobre amor, não está. Sandra, hoje é prosperidade, chave de carro, chave de casa, enriquecimento. E a alma? E a alma? E a nossa alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta isso? Vamos refletir, irmãos, nisso. Nas igrejas não se está falando sobre o inferno, só não precisa ser falado. Sim, ele é real. Ele é real. Não, mas aí você ouve assim, não, mas o inferno é aqui na terra mesmo. Irmãos,
Se você acha Aqui não é nada, aqui comparado na ao que terra realmente é. você vive o inferno, você não sabe que é o lago de fogo e enxofre, queima e arde sem parar. Você não sabe, você não tem noção. Você não morre, você só sofre. Sim. Compensa nós nos deliciarmos das coisas deste mundo, desses manjares oferecidos pelo mundo, Sim. e perder a eternidade. Compensa. Vamos refletir, compensa. Estou hoje aqui, nesta manhã, porque acordei de manhã e falei assim, eu vou na rádio. Amém. A gente não tinha nem agendado, Não, né? não tinha. Mas eu senti. Mas Deus tinha agendado. O Senhor tinha agendado na minha mente. tinha agendado o dia de hoje. É. Eu ia fazer uma outra coisa, não deu certo. Sim. Eu falei, tenho que ir na rádio. Porque alguém do lado de lá aí está me ouvindo agora. Sim. Ou assistindo posteriormente. Vai entender o real motivo de eu estar aqui hoje falando sobre Jesus, falando o que eu passei, o que Jesus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de você que está ouvindo agora. É verdade. O Senhor Jesus tem o controle de tudo nas mãos, Ele não perdeu nada não. Ah, o Brasil, eu não sei o que, preocupado com coisas materiais, não preocupem com isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Contra o povo não prevalecerá. Amém. Aconteça o que acontecer, a igreja do Senhor Jesus, os verdadeiros seguidores dele, os crentes verdadeiros, estão direcionados exclusivamente por Jesus Cristo. Sim. Ele é o controlador, ele é o Sim. cabeça. Sandro, destas visões, interessantíssimo, eu te falar o seguinte, eu tinha uma visão tão interessante. O Senhor, na cama do hospital, Sim. Ele me levava à beira de um mar. De um lindo, mar? de um mar, Sim. lindo. E nesse mar chegava um barco com uma mulher e uma moça para conversar comigo nesse barco. Ela chegava e ela era tetraplégica. Ela só mexia a boca, só falava a boca. E ela chegava e ali as duas começavam a conversar comigo sobre Jesus. Nós conversávamos sobre Jesus com a Maria e ela falava coisas maravilhosas e tal. Só que é o seguinte, conversar comigo 5 minutos. Sim. E a mãe dela já levava ela de volta no barco. Punha ela no barco de novo, levava ela de volta. Ela morria ali, por 5 minutos ela morria. Sim. Aí passava, eu ia para a praia de novo, chegava esse barco novamente, essa mulher e essa moça. E essa moça, de novo viva, falava comigo 5 minutos, retornava de novo. Isso ela ia fazendo. 5 minutos, falava de Jesus, 5 minutos, ela desfalecia, voltava de novo. O que temos? O significado disso? Quer dizer isso? O entendimento, pois é. O entendimento disso. Nós estamos tirando pelo menos 5 minutos para falar de Jesus. Amém. 5 minutos para essa mulher tetraplégica. Senhor, eu perguntei para a mãe dela por que ela é tetraplégica. É o seguinte, quando ela não era, ela fazia tudo de errado. Ela sofreu um acidente, ficou dessa forma, e agora, os 5 minutos que ela tem de vida por dia, de 24 horas, ela tem 5 minutos de vida por dia. Ela morre e volta depois. Tremendo. Morre e volta depois. Tremendo. Então é o seguinte, ela tinha 5 minutos Aprendeu a por valorizar dia a vida. para falar de Jesus. Falar de Jesus. Então esses 5 minutos ela vivia a vida. Ela falava de Jesus. Ela se emocionava com Jesus. Entendeu? Ela caminhava com Jesus. Sim. E nós temos 24 horas por dia Sim. para tirar um tempinho para falar sobre Jesus. E não falamos. É verdade. E ela em 5 minutos que ela tinha de vida. Às vezes fala da vida de todo mundo, né? E Falando não fala de todo Jesus. mundo. É. Vemos defeitos de todo mundo. É verdade. E não vemos nossos defeitos. Sim. Somos perfeitos Sim. porque oramos. É. Porque vamos ao monte, porque fazemos isso, fazemos aquilo. Sim. Irmãos, Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo controla. Estás enganando a quem? Vamos ser verdadeiros, vamos ser realistas. Estás enganando a quem? Se estás enganando a você mesmo, porque a Ele ninguém engana. O Senhor Jesus ninguém engana. Uma outra visão. Sandra, o Senhor me mostrou a minha cama de hospital numa floresta. Nesta floresta, a minha cama, uma de cada lado desta cama,
sempre teve comigo nessas visões 2 anjos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Do meu lado ali. Não consigo ver o rosto deles, não tem como. São seres celestiais e são brancos como a neve, mais lindo. Nesta floresta são rios cristalinos. Meu Deus, que coisa linda. E linda. árvores lindas. Creio eu, é uma parte do céu, do paraíso. Sim. Sabe? Creio eu. Sim. Porque, Sandra... Uma beleza, né? Sobrenatural. Sobrenatural, a coisa mais linda que você pensar. E essas árvores soltavam algodões. Os algodões ficavam no ar, sabe? E nesse momento, os passarinhos, Sandra, cantavam louvores ao Senhor o tempo todo. Orquestradamente pelos seus assobios. Você fazia a coisa mais linda. E tocavam louvores da harpa, louvores ao Senhor, e falavam do Senhor o tempo todo. Eu falava, meu Deus! Aí os anjos falavam comigo, eles compõem louvores ao Senhor, coisa sempre, linda. o dia todo, o tempo todo, essa orquestra, essa banda maravilhosa aqui, o tempo todo para Ele. A natureza se manifesta o tempo todo, né? Glorificando o Senhor. Que coisa linda. Eu sei o seguinte, aquele lugar era muito bonito, sabe? Era muito bonito. Era muito lindo. Muito bonito, muito lindo. Uma outra visão, Sandra, o Senhor me levava a um barco muito grande, no mar. Nesse barco acontecia um carnaval. Sim. E eu cheguei lá, meu Deus, mas por que eu? Por que eu aqui? Eu e minha esposa, por que eu aqui nesse lugar? E as mulheres estavam dançando, bebendo, roupas indecentes e Sim. tudo mais. Eu falei, meu Deus. A nossa realidade, né? O que está acontecendo? Infelizmente. Por que eu me trouxe aqui? Uns barcos, Sandra, cheios de chifres, Sim. mal, sabe? Sim. Aí veio entender que pessoas comportando de maneira indecente, causando um pudor muito grande na igreja. A depravação total, né? Depravação total. Vamos ser realistas. Sim. Vamos ser realistas. Olha o pudor. Olha a forma que você se apresenta na casa do Senhor. Sim. Olha a reverência na casa do Senhor. Olha o seu comportamento na casa do Senhor. O seu modo de vestir na casa do Senhor. Sim. Não estou aqui falando sobre vestimentas, não. Eu estou falando sobre vestir, né? O excesso. Vestir adequadamente. Não estou falando de doutrina nenhuma de uma igreja nem outra, não é isso. Eu estou falando que Deus me mostrou, porque no meio dessas pessoas, neste carnaval lá, Sandra, Sim. haviam crentes no meio lá. Misericórdia. Várias pessoas no meio lá, crentes. O Senhor mostrou várias pessoas crentes neste meio. Então o Senhor vai me entender o seguinte, como está o seu comportamento perante o Senhor? Sim. Suas vestes estão santas? Comprometimento, né? O comprometimento. Comprometimento com o Senhor, como está? Sim. Não pense que você vai subir de qualquer maneira, que não vai. Não adianta. Nós somos realistas. Às vezes as pessoas ficam só falando do amor, o amor de Deus, e esquece que existem princípios, né? Não é assim, gente. Meu Deus, tem misericórdia. As coisas do Senhor é organizadas. As coisas do Senhor têm que ser organizadas, Sandra. Sabe? Com decência. Sim. E uma outra visão, Sandra, o Senhor me mostra que eu estava no quarto do hospital e eu lembro que o seguinte, até o meu genro estava comigo lá, tomando conta de mim, nessa visão. E ele estava realmente, depois ele ficou tomando conta de mim lá também. E ele mexia no celular, na internet, e eu falava com ele assim, você me vira? Ele me virava, porque tinha que me virar de 15 em 15 minutos, porque minhas escaras, minhas feridas nas costas doíam muito. Aí ele falou para mim, espera um pouquinho. Aí quando veio, ele falou assim, não, eu estou vendo um negócio aqui na internet. Então, Sandra, em dado momento, percebi-se que a internet dele ficava cada vez mais rápida. Cada vez mais rápida, e ele empolgava com essa internet. Você entendeu? Ali parecia o meu genro, mas não significa que é ele, não. Eu sei. Significa que é para a igreja. Sim. A internet ficava tão rápido, Sandra, que o seguinte, tudo que ele falava aparecia na frente dele. Era uma velocidade tão sobrenatural, uma velocidade tão rápida, uma ultra velocidade, que tudo que ele conectava ali se tornava realidade na frente dele. Algo tremendo. Só que é o seguinte, isso aí
foi impactando os enfermeiros, os médicos que chegavam ali e entranhavam, que ficava junto, que ali pegava aquela internet também e esqueciam o que faziam e se mergulhavam naquela internet muito rápido. Ficavam presos, algo né? interessantíssimo, que era tão rápido, tão real. Alguma coisa tão real ali presente, só se eles clicavam, aparecia. Então o Senhor fala, aí o Senhor falou assim, eu pensei, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Hoje, Sandra, hoje não se vive mais sem internet, Sim. Não é fácil. É verdade. Ela ajuda? Sim, ela ajuda. Ela ajuda. Quem quer ser ajudado, mas quem quer ser atrapalhado. Mas quem não sabe usar ela por lado certo, vai se complicar. Vai se complicar. Porque é o seguinte, basta a gente andar nas igrejas, Sandra, durante o culto, durante a palavra. Jovens, adolescentes, irmãos, mexendo na internet. Falta de reverência, né? Falta de reverência. Não tem. Outra coisa, em casa não há diálogo mais. Não há diálogo mais. Às vezes, você está num sofá, a esposa está no outro sofá, você manda mensagem para ela. Hoje eu escutei sobre isso. Entendeu? É triste, na hora do almoço, você nem almoça, fica no lugar de almoçar e compartilhar com a família, tá ali cada um olhando no celular. É triste. Entendeu? E quando a gente vai falar isso, em alguma pregação, algum estudo, entendeu? Somos interpretados de uma forma arcaica, conforme. Não, que é isso? Você está doido? O pessoal faz biquinho, né? Vamos ser realistas, gente. Ela é boa, mas ela tem limites. Sim. Tem que haver um limite para tudo nessa vida, não pode ser dessa forma. Verdade. Tem que ter um controle sobre a internet. Mães, pais, os filhos de vocês precisam ser controlados. Estipula um limite para usar. 1 hora por dia, 2 horas. Há crianças que acordam e deitam no celular. Acordam e como vão deitar, está no celular. Infelizmente. Verdade. O Senhor manda esse alerta a todos que fiquem atentos. No desperdício de tempo, né? Desperdício de tempo. Uma outra visão que eu contei, que eu vou entrar 4 dela. Passei do previsto e já está com 32 minutos, Sandra, tá? Mas aí o seguinte, o que acontece, Sandra? Numa dessas, eu me encontrava numa casa, à beira de um rio, e minha família comigo. Agora eu estou te falando, essas visões, elas selecionam a minha família porque é o convívio que eu tenho. Sim, claro. Mas que é para a igreja. Sim. Eu acho muito interessante que é o seguinte, eu vivia nesta casa em uma situação precária, deplorável, e eles cuidavam de mim. Só que cuidavam de mim de uma forma muito ruim mesmo. Eu sofria muito, eles me ignoravam. Não estou dizendo que eles fazem isso, não é isso, eles são para a igreja. Foi uma analogia que analogia, você fez, justamente, a palavra correta a ser usada nesse termo aí. E eles me pegavam, colocavam num barco, às vezes saía comigo, largavam num canto quieto, lá eu precisando das coisas, eles brincando. E sendo indiferente à sua dor, sendo totalmente. Está ali, é uma pessoa, está ali, está largado. Está deixado sozinho ali. Uhum. O que quer dizer isso para a obra de Deus? Quer dizer que dentro das igrejas, então está tendo pessoas que estão sendo enganadas. Tem pessoas sendo enganadas. O que é? São pessoas que estão doentes dentro do seio familiar e estão sendo desprezadas pela própria família. É verdade. Eu escutei uns casos ontem que eu fiquei arrepiada. Eu disse, meu Deus do céu, na hora que a pessoa mais precisa é você ver uma pessoa que é líder de um ministério se desfazer da outra e fica assim, isso é muito triste, é muito real o que você está falando, Melo, muito real, infelizmente. Sandra, essa visão ela é tão interessante que ela abrange da seguinte forma. Casa-se o homem, a mulher, casal. Passa um tempo, convivem juntos, 10, 15 anos até mais. Quando vê, ele adoece. Quantos casos? Dentro das igrejas e fora delas. Que ele é abandonado pela mulher. É entregue a um asilo. Sim. Ou é entregue à família, para o pai e da mãe cuidar. Peraí. O que você prometeu lá? Sim. Diante ao Senhor? Eu lembro. Até que a morte os separe. E você faz isso? Olha, Deus vai cobrar severamente na sua vida sobre isso. Sim. Isso eu estou falando de marido,
pode ser de mulher, pode ser do filho, Sim. tio, vó. Enquanto eles estão bem, estão do meu lado, estão me ajudando aqui, beleza. Adoeceu, vai escanteio. Não, você me atrapalha muito. Ixi, você me atrapalha muito. Irmãos, vamos ser realistas, irmãos. Dentro das igrejas está acontecendo isso, Sandra. Dentro das igrejas. Nos lares também, né? Pessoas que conhecem a palavra, a falta de amor. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que vai estar me ouvindo são mais crentes. Sim. Mas aqueles que não são também, serve para isso. Sim, claro. Temos que dar valor à nossa família. Sim. E a nossa família como um todo, né? É verdade. A igreja é a nossa família, é a nossa casa. Como o segundo mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ter compaixão das pessoas. Sandro, você já pensou como que deve ser ruim, como que passa na cabeça de uma pessoa dentro de casa rejeitada? Que você passa perto dela ali como se fosse um objeto. Sim. Ela conversa com você. Como? Como se sente uma pessoa dessa? Estado que ela se encontra, como ela se sente sendo rejeitada, sendo tratada como se fosse nada. Com certeza. Meu Deus, não é fácil. Não. O Senhor Jesus está cobrando amor das igrejas. Amor nas igrejas. Que os irmãos se ajudem. Sim. Chega um irmão precisando de ajuda lá. Às vezes o irmão chega precisando, pastor, preciso de uma ajuda, pastor, preciso disso, preciso daquilo. Às vezes o pastor pensa assim, não, é dinheiro, é a cesta básica. Às vezes não é, Sandra. Às vezes ele está querendo ali, um conforto espiritual, é algo espiritual para a vida dele. É um abraço. É um aconchego, é um abraço, é uma alegria. Amado. É falar assim, você é especial para Jesus. Interpretamos como fosse dinheiro. Não é, às vezes não é, gente. Nem tudo é dinheiro na vida. É verdade. Temos que parar com isso. Então, Senhor, nessas visões, o Senhor me mostra isso. Tem várias outras, não tem como contar todas. Mas você pode voltar depois, né, para dar a segunda parte, parte 2. O Senhor Jesus é o seguinte, Sandro, Ele não nos deixa só. Quando o Espírito Santo do Senhor está nas nossas vidas, tudo que nós vamos fazer, Ele dá uma faladinha no ouvido. Não, isso não é legal. Não é. E se você der ouvido, legal. Se você não der, vem a consequência. Sim. Mas o Espírito Santo está ali do seu lado, não faz isso. Verdade. Olha, não faz isso. É assim não, assim não, assim não. Sim. Ele é lindo demais. Como nos ama, né? Como nos ama. O Senhor Jesus é o seguinte, Sandra. Quando nós dedicamos a Ele, de verdade, Ele não deixa a gente. Mesmo quando falhamos, Ele é fiel. Ele é fiel. É verdade. Hoje eu comecei falando sobre Jonas, exatamente o que você está fazendo, assim, como o Espírito Santo testifica, né? O que você está falando aí hoje foi a palavra que o Senhor me deu em Jonas, né? Porque ainda quando Jonas foi infiel a Deus, não queria fazer o que Deus mandou, no momento em que ele viu a cara da morte, ele clamou ao Senhor, o Senhor o tirou do lado do fundo do mar. O Senhor Jesus não é vingativo? Não é. Não é. Ele é amoroso. Ele é amoroso. Ele é paz, sossego, aconchego. É isso que temos com Jesus quando nós servimos a Ele. É isso que temos. O diferencial é isso. O diferencial é isso. Sim. Sandra, eu sei que o Senhor Jesus, nessas visões, o tempo que eu fiquei nesse coma, o Senhor Jesus me deu essas visões, me deu esses alertas para a igreja. Não falei aqui sobre fornicação, nem inferno, mas é o seguinte, a igreja precisa estar acordada a muitas coisas. Sim. Muitas coisas, precisa ser falado. Os irmãos precisam ser alertados que Jesus está chegando a qualquer momento. Num estalo, sim, Ele chega e leva aqueles escolhidos. E estáis vós preparados para isso? Estáis vós preparados para isso? Eu não sou diferente de ninguém que está me ouvindo. Não sou diferente de ninguém. Hipótese nenhuma sou diferente. Claro. Não sou melhor que ninguém. Não sou misericórdia. O Senhor Jesus teve misericórdia de mim e trouxe a vida. Sim. Ele me ressuscitou, eu já era morto. Eu só funcionava por aparelho, Sandra. Sim. Estava robotizado, né, meu? Sim. O Senhor nos trouxe. A misericórdia dele alcançou. Mas tinha um propósito, né, mesmo? Era para você hoje estar aqui falando o que você está falando, porque eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, não só através da rádio,
como também através do YouTube, que a gente está filmando para poder colocar no YouTube. E um dia uma pessoa perguntou para mim, nós temos uma gravação de um testemunho de um senhor que ele voltou para Jesus através da rádio, e uma pessoa uma vez escutando perguntou assim, vocês pagaram alguém para falar aquilo dali? Eu disse, olha assim, eu digo, não. Eu digo, mas que necessidade nós temos de pagar alguém para falar isso? A gente vê assim a incredulidade da pessoa, mas a gente entende também que você precisa ter uma experiência com Deus quando você não conhece, para você entender que tudo isso é muito verdadeiro. Então, né? O que leva a pessoa a pensar isso? Ela pensa pelo seguinte, ela vê coisas que acontecendo no mundo, as inveracidades, Sim, as coisas que estão acontecendo no mundo, as falsas doutrinas, os Sim, falsos mestres, é verdade. que está vindo, As palhaçadas. as palhaçadas, brincando com a obra do Senhor, Sim, brincando com a verdade. palavra do Senhor, É escandalizando a obra do Senhor. Sim. Então é o seguinte, o que acontece? Muitas pessoas desacreditam. É verdade. É igual o seguinte, quando um policial faz uma coisa errada, a pessoa fala, os policiais são desse jeito. É aquele que é daquele jeito. Sim, Ele escolheu fazer pode o errado. generalizar, exatamente. Penaliza ele, não penaliza os outros. Sim. Não estou falando só de policiais, como advogados, Claro. como médicos, como Qualquer outra profissional. profissão. Sim. Não é verdade? É verdade. Então eu penso o seguinte, não podemos generalizar. Sim. Entendeu? Tem problemas nas igrejas evangélicas? Tem. Tem problemas nas igrejas, demais igrejas? Tem. O que precisa ser mudado somos nós. É verdade. Porque se cada um mudar, a igreja vai mudar. Porque a igreja somos nós. Sim. E a própria palavra fala, né, que não existe igreja perfeita, né? Não tem. Então- Se você souber, inclusive, Sandra, me fala. Que eu quero saber. Não Acho tem. que é do céu, somente é do Não céu. tem igreja É, perfeita. Não tem. Vamos parar. Ah, não gosto daquela, porque aquela, porque... Ô, gente, você está ali por causa de quem? Por causa da igreja, por causa do pastor, Exatamente. por causa da mulher do pastor, ou você está ali por causa de Jesus? Sim. Eu acho que Jesus é a pedra fundamental. É. Vamos parar com isso, vamos. Sim. Meu Deus, vamos largar de ser hipócrita, vamos ficar firme na presença do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos dedicar ao Senhor Jesus, É vamos verdade. ser diferente, fazer diferente dessa sociedade que cada vez está impura. Sim. E às vezes, Mela, as pessoas querem argumentar, se afastar da igreja, porque a igreja não é perfeita, começa a arranjar defeito no pastor. Só que eu sempre lembro que uma amiga uma vez falou para mim sobre, ela disse assim, realmente, pode ter defeito, tem, mas na a arca de quando Deus colocou o pessoal na arca, a arca, ela fedia. Ela fedia, mas todo mundo ali sobreviveu, Ó, então, né? Então. Fedia, tinha mau cheiro, as coisas não eram como era na nossa casa, nem nada, mas só escapou quem estava dentro da arca. sim, E a igreja literalmente é a arca, onde Sim. é pregada a palavra, é onde você comunga com as pessoas, você tem aquele amor fraternal. Então é ali mesmo. Agora, perfeita não é, mas é a melhor que tem, o melhor lugar. a igreja eu costumo falar que ela é o hospital dos doentes, Sim, um verdadeiro é hospital dos verdadeiro. doentes. É sim. Quantas pessoas antes que eu vi chegar ali, ruim, Sim, e receber oração, ser ungida ali, é e vai feliz para sua casa. verdade. Quantas vezes? É o melhor lugar para a gente estar na igreja. Então, não existe melhor lugar que a casa do Senhor. Não Sim. tem. Não tem. Não tem lugar melhor. Servir ao Senhor é bacana demais, é muito bom. É. Preciso ainda melhorar em muita coisa. Preciso ainda melhorar em muita coisa. Todos nós estamos Todos em construção, nós né? precisamos Estamos em melhorar. construção. É. Perfeitos não seremos nunca. Nunca. Mas temos que fazer a nossa parte. Sim. Ok? Gente querida, olha só, né? Essa manhã abençoada que Deus nos presenteou com a Juliana e com o irmão Melo aqui. Eu creio que vocês foram muito abençoados, assim como eu fui. Foi crescimento para a nossa vida espiritual. Experiência, como o irmão Melo falou. Eu, desde que eu cheguei aqui, que eu escutei o testemunho dele há um ano atrás, eu fiquei impressionada de ver tudo que ele tinha passado e me marcou muito, porque eu achei assim, um sobrenatural muito forte. Claro que a gente sempre, testemunho sempre faz diferente, mas engraçado, tem alguns testemunhos que fazem a diferença de uma forma assim, muito profunda na vida da gente. É você sair da morte para a vida. Então, só quem faz isso é Jesus, né? Então, eu acredito que Deus deve ter mexido com muita gente dentro do hospital, né, Melo? Eu acredito que muita gente foi sacudida no Muita hospital. gente até hoje encontra comigo. Ficaram assim, impactados que eu passei, que Jesus fez. Todos falam, milagre, milagre, milagre. Não tem como negar que não é milagre, não tem. Porque eles são testemunho mesmo, cientificamente preparados, mas ali se encerrou a limitação do homem, né, como médico. Tanto que eles chamaram a gente depois, lá no hospital, que teve Covid, para nós homenagearmos todos os funcionários, né, todos eles Sim. que participaram desse tempo do Covid, agora há pouco tempo atrás. Sim. E eles ficaram emocionados.
Eu imagino. Nós demos depoimentos lá, nós falamos, Glória agradecemos e fez a diferença. Sim. Fez a diferença. Marcou a história dele, Marcou eu tenho a história certeza. toda. Eu espero que você que está nos ouvindo, e depois você pode ver esse testemunho no YouTube, no canal da FIOFM, você possa ser edificado, tá? Nossa intenção aqui é que você seja edificado, que a sua fé seja fortalecida e que você crê. Não paguei nada para o irmão Melo, né? Tem um hospital aí de testemunha, até porque não teria o que pagar, não teria por que fazer isso, como já me perguntaram, não tem, gente. Isso é real, é verdadeiro, como o ar que a gente respira. E só Deus pode fazer isso. Bom, irmão Melo, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. E volte, tá? Melo faz etapa 2, para poder a gente ouvir o restante da experiência que você teve, tá bom? Será um prazer, te agradeço de coração esse compartilhamento. E a gente vai ouvir mais um louvor aqui, depois a gente volta para aí, temos mais uns minutinhos aqui para a gente encerrar nosso programa. Vamos lá, então. O vídeo. Meu Deus, 45